paz do Senhor. Agradecemos ao nosso bom Deus pela grata oportunidade de podermos estar juntos no quadro Reflexão Bíblica. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. E este seja um momento de paz, de esperança. Que Deus possa confortar, trazer alegria à tua alma, à alma da tua família, através desse programa. Louvamos a Deus por isto. Nesse momento, quero convidá-lo a ler um trecho da Palavra do Senhor, Evangelho de Cristo por Lucas, capítulo número 7, do verso 11 ao verso de número 17. Você pode, pegue sua Bíblia e acompanhe a leitura conosco nesse instante. E aconteceu pouco depois, e ele a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levaram um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Glória a Deus por isto. Este é um relato. Este é um fato relatado apenas no Evangelho de Lucas, sendo este o primeiro dos 3 milagres relatados nos Evangelhos, onde Jesus traz alguém de volta à vida. E um dos 35 milagres realizados por Jesus aqui na Terra. Existe um ditado bem popular, famoso no nosso país, que diz assim: a esperança é a última que morre. No entanto, o de repente acontece na vida desta viúva, e a sua última esperança veio a falecer. E agora, o que fazer? Será que nós estamos isentos de que o de repente aconteça em nossas vidas? Ou será que a última esperança já morreu? Nós precisamos entender isso. A cidade de Naim é um pequeno vilarejo na região da Galileia. O seu significado é charmosa ou graciosa. Ela fica aproximadamente a 50 quilômetros da cidade de Cafarnaum, cidade na qual Jesus acabara de fazer um grande milagre, curando um servo de um centurião, conforme está neste mesmo livro, capítulo 7, verso 1 ao 10, onde o centurião procura Jesus e diz a Jesus que não precisa ir na casa dele, porque ele é homem de ordem e dá ordem aos seus, e eles vão. E Jesus, vendo aquilo, dá uma palavra, e a Bíblia vai dizer que no mesmo instante, tudo aquilo aconteceu normalmente, do jeito que Jesus falara, o servo daquele homem ficou curado. Então, logo após isso, a Bíblia vai dizer aqui no verso número 11, e aconteceu pouco depois, ele vai. A Bíblia diz que no dia seguinte Jesus pegou a estrada em direção a Naim, pois sabia que lá, nesta pequena cidade, alguém estava precisando de sua ajuda. A Bíblia não diz o seu nome, mas apenas a denomina como a viúva de Naim, como está no verso de número 12. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Não dá um nome, ela não mostra a importância, não diz seu grau parentesco. Nos mostra apenas alguém que estava com a dor muito grande. Quando nós estudamos o Antigo Testamento e a história dos séculos passados, percebemos que o grande sonho de toda mulher hebreia era se casar com um bom homem e ter um filho menino, pois este daria continuidade na descendência de seu pai. Sonho este realizado por essa mulher. Então, esta mulher tinha conseguido realizar um sonho que muitas
não conseguira. Nós podemos afirmar que esta mulher tinha o seu grande sonho fora realizado. Embora a Bíblia ela não detalhe sobre sua história, percebemos que ela tinha um marido e o único filho homem, conforme continuamos aqui o verso número 12. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Então aqui a Bíblia já mostra que esta mulher, nesse momento, a dor dela estava acontecendo novamente. Nós não conseguimos mensurar, não conseguimos dizer quando foi a morte do marido e o tempo que levara para ser a morte do filho também. Mas aquele sonho dela de ser casada tinha encerrado, de ter um esposo tinha encerrado. O sonho de ser mãe, conforme nós já dissemos, e mãe de um menino também tinha se findado, porque agora ela era viúva e estava ficando sem um arrimo de família. Não sabemos o que, mas o seu marido, aquele que tinha a responsabilidade de trazer o alimento e sustentar a casa, veio a morrer. A Bíblia não nos deixa claro isto. Onde a Bíblia se cala, nós não podemos ir adiante. O que acontecera, mas o que a Bíblia diz é que ela era viúva. E agora esta mulher viúva e com o seu único filho teriam que se virar para sobreviver. Então ela era viúva, a primeira perda dela é essa, ela é viúva, ela vai se virar. Mas nem tudo estava perdido, afinal ela perdeu o seu marido, mas ainda lhe restava a sua única esperança, que era o seu filho único. Pois a expectativa era que ele crescesse, viesse a ser uma boa pessoa, um bom trabalhador, alguém respeitado e que desse bons frutos, da qual, através disto, essa mulher, mãe e viúva, pudesse ter uma vida mais confortável e equilibrada, sem se preocupar com o que ela iria comer ou beber. A sua esperança era ver o seu filho ser bem-sucedido, para que ela também, consequentemente, pudesse gozar desses benefícios. Porque era muito diferente o tempo que nós estamos vivendo agora para o tempo que essa história é escrita, ela é vivenciada. Não havia toda essa seguridade ou esses institutos que nós conhecemos, é muito diferente. Mas, de repente, algo inesperado aconteceu, imprevisto, algo que estava completamente fora de seus planos e que jamais teria passado pela sua cabeça. Seu único filho, que era também a sua última esperança, veio a falecer. Verso de número 12 ainda, a Bíblia disse: eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe. Então agora ela tinha duas dores, a dor do marido que não mais vivera e o seu filho que acabara de falecer. E agora? O que seria dessa mulher? Viúva e sem filhos, corria o risco de passar o resto de seus dias a mendigar, caso não tivesse um parente próximo que pudesse ajudá-la. Não havia muito amparo e consolo para uma viúva, e com a morte do seu filho agora ela estava sozinha. Como disse, era uma época diferente da nossa, não havia esse instituto de seguridade, não havia o que nós conhecemos de INSS, não havia um tipo de amparo. Então ela chorava pensando no dia do amanhã e se lembrava que antes a sua vida era perfeita. A ferida da mesma dor da perda estava aberta novamente. Do nada, em um instante, tudo o que ela pensou, tudo o que ela quis, tudo o que ela imaginou, acabara-se. Talvez você esteja assistindo esse programa nesse instante e parou alguns instantes antes de ouvir essa mensagem, de ver essa mensagem, e está pensando na sua vida como era e como parece que do nada tudo mudou e mudou para pior. Parece que um vento veio e soprou e destruiu tudo aquilo que você tinha montado.
Deixa-me te dizer algo. Jesus sabe como fazer, Jesus sabe a hora de fazer e o momento de operar. Quando nós vemos Jesus caminhando sobre as águas, ao encontro dos discípulos que estão lá no barco remando, sem ter um norte porque o vento soprava. Ali naquele barco tinham pescadores experientes, Pedro, Tiago e João. Eram homens experientes. Porém, eles não conseguiram vencer aquele desafio. Pedro conhecia o barco, Pedro conhecia as marés, Pedro conhecia as cartas náuticas, mas a água e o vento conhecia Jesus. Jesus sabe qual é o teu problema. Jesus sabe o que pode fazer. Então aquela mulher, esta mulher do texto, que casou, teve um filho homem, que tinha um sonho, que estava tudo realizado, mas agora tudo se foi. O que seria dos seus planos que foram interrompidos pelo de repente da vida? Seu futuro estava comprometido e fadado ao fracasso. Os sonhos quebrados. O que ela pensou? Destruído. Como estão aquilo que você imaginou? Como está aquilo que você pensou que daria certo e daqui a pouco veio um vento contrário, veio um de repente e não é nada mais daquilo que você imaginou, formou, desenhou, pensou, sonhou com aquilo. Assim é a nossa vida. Fazemos planos, traçamos nossas metas e objetivos, temos sonhos e queremos muito mais que eles se realizem em nossas vidas. Mas algo acontece no meio do caminho e agora estamos sozinhos e com uma última esperança. Pessoas nos abandonaram ou talvez perdemos tudo que tínhamos. Quem sabe é o seu casamento nesse instante que vai de mal a pior, a notícia de uma enfermidade incurável ou algo que está tirando o seu sono. Mas ainda não perdemos literalmente tudo. Ainda existe em nós uma última chance, uma última esperança. Para aquela enfermidade, existe o tratamento, uma probabilidade de cura, mesmo que pouca, mas ainda resta a última esperança. A Bíblia diz em Jeremias 17:7, bendito o varão que confia no Senhor e sua ou cuja esperança é o Senhor. Então, para esta mulher do texto do Evangelho de Cristo por Lucas, capítulo 7, a partir do verso 11, estava tudo encerrado. Tudo tinha chegado ao seu final. Imaginem que a Bíblia vai dizer, no finalzinho do verso número 12, que ela ia, e com ela ia, uma grande multidão da cidade. Nós podemos imaginar que com a dor desta mulher aqui, quando uma mãe perde um filho, todas as outras mães perdem um pedaço também. Então, aqui havia muita dor, aqui havia muita comoção. Porém, ainda existe lá no fundo aquele sentimento de que o casamento pode voltar a dar certo, de que as brigas acabem, ou quem sabe o cônjuge que abandonou lá volte, que se reconcilie. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Mesmo sozinhos, abandonados pela sociedade, ou até mesmo pela família, nós nutrimos a esperança de que vai melhorar. Ainda resta uma última esperança. Essa é a nossa maneira de viver, de enxergarmos, de encararmos, porque estamos cientes que a qualquer instante Jesus pode mudar, Jesus pode transformar. Então, uma pessoa sonhou com tudo isso, pode conseguir um novo emprego, ou talvez abrir um próprio negócio. Então, começamos a juntar os caquinhos, a limpar as feridas e começamos lentamente a nos levantar, a nos reerguer, se colocar de pé, na esperança de que Deus vai fazer as coisas darem certo para nós. E muitas das vezes as coisas começam a fluir, começamos a ter e ver os primeiros resultados.
E voltamos novamente a sonhar. Aquele sonho que antes tínhamos sonhado. Porém, neste caso aqui, o de repente anulou tudo isso, toda essa forma de esperança desta mulher. Porque a segunda dor que ela sente, similar à primeira, a dor da perda do esposo, onde pensaram o casamento, onde pensaram ter um filho, onde viram a sua posteridade garantida através do seu filho, tudo isso tinha encerrado. Porque a última esperança para ela aqui era o menino, para postergar a família, para dar continuidade à família. Mas, quando a última esperança morre? Quando não dá mais jeito? Então, verso 12, quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, e que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Quem sabe a grande maioria daquelas pessoas viram aquele jovem crescer, sentiram a dor da primeira perda dela, mas agora estão junto com ela e na primeira perda já tinham feito aquele caminho para o sepultamento do esposo, mas agora eles sofrem novamente, porque era como se tivesse dado um ponto final na história daquela mulher. Talvez você se imagine assim: não tem mais jeito, não tem mais condição, não consigo mais, cessou agora. Então escuta, assiste, preste atenção só mais um pouco. Deus tem algo muito grande para fazer na tua vida. Não é à toa que você está aí. Não é perda de tempo que você está fazendo. É Deus que está te dizendo: eu tenho algo para fazer na tua vida. De repente surge novamente na nossa vida algo improvável, algo que achamos que agora isso não iria acontecer. Mas ele vem e mata a nossa última esperança, mata a nossa última chance. Até tentarmos nos levantar novamente, mas este de repente que acontece sem o nosso controle. Ainda está estacionado na nossa vida, logo nada está dando certo. Parece que estamos caminhando a passos largos para o fundo do poço. Agora não tem mais jeito, não tem mais solução. A última esperança se foi. Talvez você esteja vivendo uma vida como a viúva de Naim, que mais se parece com um funeral. Uma vida de choro, lamentos, dor, amarguras e sofrimento. Pois aquilo que para você era a última esperança acabou de morrer. Mas eis que surge à sua frente Jesus de Nazaré. Eu te digo nesse instante, Jesus está a caminho. Jesus chegou para mudar a tua vida, para trazer uma nova esperança à tua vida, para fazer com que você reacenda em si esse desejo de viver novamente. As pessoas que intentam contra a sua própria vida, lutam contra a tristeza, contra a dor, contra a agonia. E havia muita dor, muita tristeza nesse cenário que a Bíblia relata aqui. Mas Jesus vinha de Cafarnaum e naquela época não existia automóveis como atualmente. Se existisse, ele teria feito o trajeto em torno de 45 minutos. Mas como ele andava a pé e ainda tinha uma multidão que o acompanhava, e mais os seus 2 discípulos, sua viagem durou mais de 10 horas. E sabe por que isso? Simplesmente para fazer o seu primeiro grande milagre da ressurreição. E por fim, no sofrimento de uma mãe viúva, a viúva de Naim. Verso número 13 diz assim: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Imaginemos,
Jesus estava chegando à entrada da cidade, quando se deparou com um cortejo fúnebre. Eles estavam saindo da cidade, pois o cemitério era do lado de fora. Então Jesus chegou na hora certa. Jesus só chega na hora certa. Se ele atrasa um pouco mais, o enterro já teria acontecido. Aqui o Mestre Jesus nos dá uma grande lição. Mesmo que você esteja pensando que ele te abandonou, que ele te deixou sozinho, sozinha com este sofrimento, saiba que ainda que uma mãe se esqueça de seu filho, todavia o Senhor jamais se esquecerá de ti. Isaías 49:15. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadece dele e do seu filho do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Ele não se esqueceu de você. Ele é onisciente e esquadrinha o teu coração. Sabe tudo o que se passa em tua vida. E no momento certo, e esse momento pode ser agora, ele virá com as suas mãos fortes e poderosas a te socorrer. Jesus não chega atrasado. Nós é que somos impacientes. A misericórdia de Jesus com aquela mulher foi muito grande. O verso de número 13 diz assim: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Jesus, ao ver aquela mulher, teve compaixão e, indo na direção daquela viúva, disse: não chore. Parece loucura o que Jesus disse. Talvez ali tivesse alguém que tenha pensado: como não chorar diante da calamidade que esta mulher está vivendo? Perdeu o marido e agora o seu filho único. E já não lhe resta mais nenhuma expectativa de vida. Mas Jesus, ao dizer essa pequena frase, ele já sabia claramente o que iria fazer na vida daquela mulher. Ele tocou no esquife, o caixão de madeira, porque não poderia tocar por causa da lei. Ficaria imundo por 7 dias e seria necessário se purificar, caso contrário. Seria extirpado de Israel. Aquele que tocar em algum morto, o cadáver de algum homem imundo, será 7 dias. Números 19:11. E que os que levavam o caixão pararam. E disse Jesus: jovem, te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E Jesus entregou nos braços daquela mãe o seu filho, que agora estava vivo. E a Bíblia diz que a fama dele corre e toda a multidão acredita. O que era para ser um velório, o que saiu da cidade, um velório, voltou um cortejo de festa, de alegria. O que esta palavra é para você, dizendo que Jesus pode mudar toda a tua história agora. E talvez você não sirva a Ele. Ele pode ser o teu Senhor nesse instante. Neste momento, eu quero orar por você, quero orar pela sua família. Dizer ao meu irmão, à minha irmã, que assiste esse programa: parece um cortejo de um velório, mas Deus fará uma grande festa. O Senhor que muda a história, está mudando a história da tua vida neste momento. Receba essa palavra. Deus está tomando a providência de Deus e mudando tudo conforme a vontade dEle. De velório a festa. E você pode mudar a história da tua vida, entregando a tua vida a Ele como Salvador. Ele pode te dar uma nova esperança. Permita-me orar por você nesse instante. Pai, eu te oro agora nesse momento. Eu te agradeço por esse sublime momento, por esse instante de estarmos juntos, Senhor, nesse quadro de reflexão bíblica. E eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, teu Filho, que da mesma maneira que Jesus acertou o tempo certo de encontrar com aquela viúva na saída da cidade ao cemitério, que este seja o momento exato do milagre acontecer na vida desta pessoa e na vida desta família. Traz o teu milagre agora, Senhor, porque tu pode assim fazer.
eu entrego esta pessoa e esta família em tuas mãos, ó poderoso, porque eu sei que tu podes dar ordem e cessar a voz de choro. Pai, eu te agradeço, em nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família.